O ecrã mostrava tudo. Darren Castellan inclinou-se para a frente, na sua cadeira de couro, com os olhos fixos nos 9 monitores que brilhavam no seu escritório privado. Imagens das câmaras de todos os cantos da mansão. Sala de estar, cozinha, corredores, até mesmo o quarto do rapaz. O seu dedo pairou sobre o teclado, rebobinando as imagens de 3 horas antes. Lá estava ela novamente. A governanta. Aquela mulher que ele contratara há 6 semanas. Lívia alguma coisa. Ele nem se lembrava do sobrenome dela. Não importava. O que importava era o que ela estava a fazer quando ninguém estava a ver. Ou pelo menos era o que ela pensava. Darren pressionou o play. A hora marcada era 2h15 da tarde. Quarto de Ethan. O seu filho estava sentado no tapete, joelhos encolhidos contra o peito, olhando para o nada. O menino não falava mais do que 5 palavras por dia desde que Margaret morrera. 2 anos de silêncio. 2 anos de terapeutas que cobravam $300 por hora e não conseguiam nada. Então Lívia entrou em cena. Ela carregava um cesto de roupa suja no quadril, um uniforme azul simples, cabelo preso para trás. Nada de especial nela, apenas mais uma funcionária. Mas ela não saiu depois de colocar as roupas limpas na cama. Ela sentou-se no chão, ali mesmo, no tapete, ao lado de Ethan. Darren aumentou o volume. Sabes o que eu costumava fazer quando me sentia triste? A voz de Lívia saiu dos alto-falantes. Eu contava todas as coisas boas de que me lembrava, mesmo as mais pequenas. Como o cheiro da chuva, ou o sabor do pão quente. Ethan não respondeu, nem sequer olhou para ela. A tua mãe, continuou Lívia, com a voz suave como algodão, devia ter um cheiro favorito, ou uma música favorita, lembras-te? Os ombros do rapaz ficaram tensos. Darren percebeu imediatamente. Lívia também. Não faz mal se não quiseres falar sobre isso, disse ela. Às vezes as memórias doem demasiado, mas continuou lá, mantendo-a perto de ti. Darren pausou o vídeo, cerrou os dentes. Quem é que esta mulher pensava que era? A falar sobre Margaret como se a conhecesse, como se tivesse o direito de mencionar o nome da sua esposa. Ele instalou essas câmaras exatamente por esse motivo, para flagrar pessoas a ultrapassar os limites. Para expor os oportunistas que achavam que podiam se infiltrar na sua vida por meio de simpatia e manipulação. A porta do seu escritório se abriu sem aviso. Senhor Castellano, o seu assistente Jensen apareceu, com um tablet na mão. A reunião do conselho começa em 20 minutos. Cancele. Senhor, esta é a revisão trimestral com investidores de Singapura. Eles voaram 16 horas para estar aqui. Eu disse para cancelar. Jensen sabia que não devia discutir. A porta fechou-se com um clique suave. Darren voltou para as telas. Ele percorreu as imagens da semana anterior. Câmara da cozinha, terça-feira de manhã. Lívia a preparar o pequeno almoço. Nada suspeito. Câmara do corredor, quarta-feira à noite. Lívia a levar produtos de limpeza para o andar de cima. Normal. Depois, quinta-feira. Câmara da biblioteca. Ele quase não percebeu. A data mostrava 11 da noite, muito depois do turno dela. O que ela estava a fazer em casa a essa hora? Darren clicou no arquivo. A biblioteca apareceu na tela, com a luz fraca de um único abajur. E lá estava Ethan, sentado ao piano de cauda que não era tocado desde o funeral de Margaret. As pequenas mãos do menino repousavam sobre as teclas, sem tocar, apenas tocando-as como se fossem de vidro. Lívia entrou pela porta lateral. Ela deveria ter saído há horas. Também não consegues dormir? Perguntou ela gentilmente. Ethan abanou a cabeça. Ela aproximou-se e sentou-se ao lado dele no banco do piano. O mesmo banco onde Margaret costumava sentar-se. Onde ela tocava Chopin e Debussy enquanto Darren trabalhava até tarde no escritório, ocupado demais a construir o seu império para perceber que a sua família estava a afastar-se. A minha avó ensinou-me a tocar, disse Lívia. Não muito bem, mas o suficiente para fazê-la sorrir. Queres tentar? Darren ficou sem fôlego. O seu filho não tocava naquele piano há 24 meses. Os terapeutas disseram para não forçá-lo. Disseram que o trauma precisava de tempo. Mas agora Ethan estava a acenar com a cabeça. Lívia colocou a mão sobre a dele, guiando os seus dedos até ao dó central. Ela pressionou suavemente. A nota ecoou pela biblioteca, clara e pura. Depois outra nota.
E outra, é como contar uma história, sussurrou ela. Cada tecla é uma palavra. E quando a assunta, elas dizem coisas que não se podem dizer em voz alta. Ethan tocou mais 3 notas. Devagar, hesitante, mas tocou. Darren rebobinou a filmagem e assistiu novamente. E novamente. O seu peito estava apertado, desconfortável. Essa mulher, essa estranha que ele contratara através de uma agência, estava a fazer algo que ele não conseguia fazer. Algo que os médicos caros não conseguiam fazer. Fazer o seu filho se sentir seguro. Ele não gostava disso. Não gostava da maneira como Ethan se inclinava ligeiramente em direção a ela. Não gostava da maneira como o rosto do menino relaxava quando ela falava. Parecia errado, invasivo. Ela está a manipulá-lo, murmurou Darren para si mesmo, construindo confiança para que ela possa pedir algo mais tarde. Dinheiro, provavelmente. Todos querem dinheiro. Ele abriu uma nova pasta no seu computador. Criou um ficheiro. Livia Mersenne, 28 anos. Referências verificadas. Passado limpo. O empregador anterior disse que ela era confiável, tranquila, nunca causava problemas. Perfeita demais. Ninguém é tão perfeito assim. Darren fez uma anotação para investigá-la adequadamente. Registros bancários, chamadas telefónicas, redes sociais. Ele descobriria o que quer que ela estivesse a esconder. Todos escondiam alguma coisa. Na manhã seguinte, ele se posicionou no corredor, do lado de fora do quarto de Ethan. 7:30 em ponto. Ele ouviu vozes lá dentro. Se os organizares assim, dizia Lívia, podes ver o padrão. Vês? 2 mais 2 é igual a 4. E 4 mais 4 é igual a 8. Ela estava a ensinar-lhe matemática. Darren empurrou a porta. Ambos olharam para cima. Os olhos de Ethan arregalaram-se. Aquele medo familiar voltou. Lívia levantou-se imediatamente, alisando o uniforme. Senhor Castelhano, eu estava apenas a ajudar o Ethan com o trabalho de casa. O tutor dele só chega ao meio-dia. Então pensei, você é uma empregada doméstica. Darren interrompeu friamente. Não uma professora. Limite-se a limpar. O rosto de Lívia ficou vermelho. Sim, senhor. Peço desculpas. Ela recolheu os papéis rapidamente e saiu do quarto, com a cabeça baixa. Ethan observou-a sair, depois virou-se para a parede. Darren sentiu uma pontada de irritação. Com ela, com o filho. Com ele mesmo por se importar. Naquela noite, ele voltou aos monitores. Câmara da cozinha. 6:45. Lívia estava a preparar o jantar. Nada de anormal. Mas então ela parou. Ficou completamente imóvel, olhando para algo na bancada. A fotografia. A foto de Margaret. Aquela que Darren mantinha ali porque não suportava guardá-la, mas também não suportava olhar para ela. Lívia pegou-a com cuidado, como se pudesse quebrar. Ela a estudou por um longo momento. Então ela fez algo estranho. Ela sorriu. Um sorriso triste e compreensivo. E ela sussurrou algo que Darren não conseguiu ouvir direito. Ele aumentou o volume e rebobinou. Você era linda, disse Lívia suavemente para a fotografia. Ele deve sentir muita saudade de você. Os dois sentem. Então ela a colocou de volta no lugar e continuou a cozinhar. Darren recostou-se, inquieto. Havia algo na voz dela. Algo genuíno. Ou será que não? Seria parte da encenação? A funcionária compreensiva que entendia a dor? Ele precisava de mais provas. Sexta-feira à tarde. Câmara da lavandaria. Lívia a dobrar roupas. Ela pegou numa das camisas de Ethan, pequena e azul, com um personagem de desenho animado na frente. Ela segurou-a por um momento e sua expressão mudou. Tornou-se distante, triste. Uma lágrima rolou pela sua bochecha. Darren inclinou-se para mais perto do ecrã. Por que ela estava a chorar por causa de uma camisa de criança? O que ela sabia sobre perda, sobre dor? Ela era apenas uma empregada doméstica. A sua vida provavelmente era simples, descomplicada, nada parecida com a dele. Mas a lágrima parecia real. Ele verificou a data e a hora. 3:14 da tarde. Ele abriu outra câmera da mesma hora. Corredor fora do quarto de Ethan. O menino estava ali observando Lívia através da horta parcialmente aberta da lavanderia. Ethan a tinha visto chorar. E pela primeira vez em 2 anos, Darren viu o rosto do seu filho fazer algo inesperado. Os cantos da boca dele se moveram. Não era bem um sorriso, mas quase. Como se tivesse encontrado alguém que o compreendesse.
Foi então que Darren tomou a sua decisão. Isso já tinha ido longe demais. Qualquer que fosse o jogo que Livia estivesse a jogar, qualquer que fosse o seu plano, acabaria agora. Ele chamou Jensen ao seu escritório. Quero uma investigação completa sobre a empregada doméstica, disse ele. Tudo. Onde ela trabalhou antes, onde mora, com quem fala. Quero saber se ela já foi presa, se tem dívidas, se tem ligações com alguém que possa querer ter acesso a esta família. Jensen parecia confuso. Senhor, já fizemos uma verificação de antecedentes quando a contratamos. Faça novamente, mais profunda desta vez. E quero os resultados até segunda-feira. Durante o fim de semana, Darren mal dormiu. Ele assistiu a horas de filmagens. Viu Lysia a ler para Ethan antes de dormir. Viu-a a ensiná-lo a amarrar os sapatos corretamente. Viu-a sentada com ele durante tempestades, quando o menino estava com medo. Cada momento parecia genuíno. Cada interação parecia pura. E isso aterrorizava-o mais do que qualquer outra coisa. Porque se ela não estava a fingir, se ela realmente se importava com Ethan, então o que isso dizia sobre ele? Sobre a sua capacidade de se conectar com o próprio filho? Chegou a segunda-feira de manhã. Jensen entregou uma pasta de papelão. A investigação, senhor. Darren abriu-a. Extratos bancários, mostrando uma renda modesta, tudo legítimo. Contrato de aluguer de um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Registros telefónicos, indicando chamadas para familiares e ex-colegas. Nada suspeito. Nada criminoso. Livre como um assobio. Ele atirou a pasta para cima da secretária. Impossível. Todos tinham segredos. Naquela tarde, ele confrontou-a. Chamou-a ao seu escritório, enquanto Ethan estava com o seu tutor. Lysia entrou nervosa, com as mãos cruzadas à frente do corpo. Sente-se, ordenou Darren. Ela sentou-se na ponta da cadeira, com a postura rígida. Quanto tempo achava que poderia manter isto? Perguntou ele. O rosto dela mostrava confusão genuína. Senhor, não compreendo. A encenação, a rotina de carinho, aproximar-se do meu filho para poder pedir dinheiro mais tarde. Ou talvez esteja a planear processar-me por danos emocionais. Alegar que criei um ambiente de trabalho inseguro. Os olhos de Lívia arregalaram-se. Senhor Castelhano, eu nunca, poupe-me. Eu vi a maneira como você olha para ele. A maneira como você fala sobre a minha esposa. Você está a ultrapassar os limites, e isso acaba hoje. Eu só quero ajudar, disse ela baixinho. Ethan está a sofrer, e eu pensei, não é paga para pensar, é paga para limpar. Só isso. O silêncio tomou conta da sala. Lívia levantou-se lentamente. Se é assim que se sente, então devo ir embora. Boa escolha. Ela caminhou até a porta, depois parou. Virou-se. O seu filho é uma criança linda, senhor Castelhano. Ele merece mais do que câmaras de vigilância e quartos vazios. Ele merece alguém que o veja. Então ela saiu. Darren ficou sozinho no seu escritório, com as mãos a tremer de raiva. Como ela ousava julgá-lo. Como ela ousava fingir que entendia. Mais tarde da noite, incapaz de dormir, ele viu as imagens do início do dia. A câmara no corredor capturou Lívia a sair. Mostrou-a a parar na porta de Ethan. Mostrou-a a colocar a mão na madeira, com a cabeça baixa e os lábios a moverem-se no que parecia ser uma oração. Então, ela foi-se embora. E Darren reparou em algo que não tinha visto antes. Na outra mão, ela trazia um pequeno caderno. O mesmo caderno que ela usava para ensinar matemática ao Ethan. Ela o deixou do lado de fora da porta dele. Ele mandou Jensen buscá-lo na manhã seguinte. Dentro havia páginas e páginas de lições, problemas matemáticos escritos em passos simples, exercícios de leitura, sugestões de desenho e, no final, uma nota escrita com letra cuidadosa. Caro Ethan, continue a aprender, continue a crescer. A sua mãe ficaria muito orgulhosa da pessoa em que se está a tornar. Nunca se esqueça de que é amado, mesmo quando é difícil sentir isso. Com amor, Senhorita Lívia. Darren fechou o caderno. A sua garganta ficou apertada. Errado. Tudo isso estava errado. Porque agora ele tinha que admitir algo que vinha evitando há 6 semanas. Lívia Mersenne não era a ameaça. Ela não era o problema. Ele era.
3 dias se passaram. Ethan parou de comer. Darren percebeu isso no café da manhã de quarta-feira. O menino estava sentado à longa mesa de jantar, com o prato intocado à sua frente, a torrada esfriando. O suco de laranja formando anéis de condensação na madeira polida. Você precisa comer, disse Darren por trás do jornal. Nenhuma resposta. Ethan, tô falando com você. O rapaz levantou-se e afastou-se. Deixou a cadeira para trás. O guardanapo no chão. Darren ouviu passos a subir as escadas. Depois o som distante de uma porta a fechar. Jensen apareceu na porta. Senhor, a nova governanta chega às 9. Eu vou mostrar-lhe tudo ou apenas o básico? Mostre-lhe apenas onde as coisas estão. E certifique-se de que ela compreende as regras. Nada de conversas pessoais com o Ethan. Nada de ultrapassar os limites. Entendido. Mas quando a nova governanta chegou, uma mulher severa chamada Patrícia, que trabalhava para famílias da embaixada, ela durou exatamente 4 horas. Darren encontrou-a na cozinha à 1 da tarde, já com o casaco vestido e a bolsa a tiracolo. Não posso trabalhar numa casa onde uma criança chora atrás de portas trancadas e ninguém faz nada a respeito, disse ela categoricamente. Você precisa de um terapeuta, não de uma empregada doméstica. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Darren subiu os degraus 2 a 2. Parou do lado de fora da porta de Ethan. Agora ele podia ouvir um choro suave e abafado, do tipo que vem de alguém tentando desesperadamente não ser ouvido. Ele bateu. Nada. Eu disse para abrir. Ainda nada. Darren pegou o telemóvel e abriu o aplicativo de segurança. A imagem da câmara do quarto de Ethan apareceu no ecrã. O rapaz estava enrolado na cama, com o rosto enterrado no travesseiro. Na mesinha de cabeceira estava a fotografia de Margaret, e ao lado dela o caderno que Lívia havia deixado. Algo frio se instalou no peito de Darren. Desta vez não era raiva. Era algo pior. Arrependimento. Ele voltou para o escritório e acessou as imagens dos últimos 3 dias. Viu Ethan a mover-se pela casa como um fantasma. Viu-o pegar no livro de piano com que Lívia tinha começado a ensiná-lo e depois largá-lo. Viu-o ficar parado do lado de fora da lavandaria, onde ela costumava dobrar roupas, apenas parado ali, à espera de alguém que não voltaria. O rapaz estava de luto. Novamente. Primeiro a mãe. Agora a única outra pessoa que o fazia sentir-se visto. Darren esfregou o rosto com as 2 mãos. O que tinha feito? Estava tão concentrado em proteger o filho de potenciais ameaças que eliminou a única coisa que realmente o ajudava a curar. Pegou no telemóvel. Ligou para Jensen. Encontre Lívia Mersenne. Preciso da morada dela. Senhor, pensei que... 20 minutos depois, Jensen voltou com a informação. Um pequeno prédio de apartamentos no lado leste. 4º andar. Apartamento 412. Darren pegou as suas chaves. O prédio era exatamente como ele esperava. Tinta descascada, interfone quebrado, cheiro de óleo de cozinha velho no corredor. Ele subiu as escadas, os sapatos caros ecoando no concreto. Apartamento 412. Ele bateu. Nenhuma resposta. Ele bateu novamente com mais força. Senhorita Mersenne, é Darren Castellano. A porta do outro lado do corredor abriu-se. Uma mulher idosa espreitou, com olhos desconfiados por trás de óculos grossos. Ela não está aqui, disse a mulher. Saiu há 2 dias com uma mala. Não disse para onde ia. Sabe como posso contactá-la? Por que haveria de lhe dizer isso? Da maneira como vocês a tratam, despedindo-a sem motivo. Ela é uma boa rapariga. Boa demais para pessoas como vocês. A porta fechou-se com um estrondo. Diane ficou parado no corredor vazio com o maxilar cerrado. Ela tinha saído da cidade. Por causa dele. Porque ele a humilhou e deixou claro que ela não era bem-vinda. Ele voltou para a mansão e passou a noite no escritório, cercado por monitores que mostravam uma casa vazia. Mesmo com todas as suas câmaras, toda a sua tecnologia, ele não conseguiu encontrar uma pessoa que realmente importava. Naquela noite, tomou uma decisão. Iria ver as imagens desde o início, cada hora que Lívia tinha passado na sua casa. Se queria compreender o que tinha perdido, precisava de ver tudo. Começou pelo primeiro dia dela, 6 semanas antes. A agência tinha a enviado depois de 3 outros candidatos não terem dado certo.
Ela chegou com um vestido simples, cabelo preso, sorriso nervoso. Ele mal olhou para ela durante a entrevista. Sabe cozinhar? Perguntou ele. Sim, senhor. Sabe seguir instruções sem fazer perguntas desnecessárias? Sim, senhor. Então começa na segunda-feira. Foi isso. Nenhum interesse em quem ela era, de onde ela vinha, por que precisava do emprego. Ele assistiu à primeira semana dela, viu-a aprender a disposição da casa, a descobrir as preferências dele, a ficar fora do caminho dele. Profissional, eficiente, invisível. Então chegou o momento em que tudo mudou. Dia 9. Ethan tinha derrubado um vaso na biblioteca. Ele se estilhaçou. Água e flores se espalhando pelo tapete antigo. O menino ficou paralisado, apavorado, esperando a reação do pai. Mas Darren estava numa teleconferência em Singapura. Nem sabia o que tinha acontecido. Lívia apareceu na porta. Darren observou enquanto ela avaliava a situação e se ajoelhava ao lado de Ethan. Acidentes acontecem, disse ela gentilmente. Vamos limpar isso juntos, tá bem? O menino acenou com a cabeça, ainda assustado. Eles limparam em silêncio. Quando terminaram, Lívia não saiu. Ela sentou-se no chão, com as pernas cruzadas, e olhou para Ethan. Sabe o que a minha avó costumava dizer? Quando algo se parte, abre espaço para algo novo. Ethan inclinou a cabeça, curioso. Aquele vaso era lindo. Mas agora talvez o teu pai coloque outra coisa ali. Algo diferente. Mudança nem sempre é ruim. Foi um momento tão pequeno. Mas Darren viu o efeito que teve. Viu os ombros de Ethan relaxarem. Viu-o sentar-se ao lado dela. A tua avó dizia muitas coisas? Perguntou o menino. As primeiras palavras que ele dizia a alguém em semanas. Sim, Lívia riu baixinho. Ela tinha um ditado para tudo. O meu favorito era este. Os corações maiores escondem-se nos lugares mais pequenos. O que isso significa? Significa que não precisas ser grande, barulhento ou rico para ser importante. Só precisas ser gentil. Darren pausou o vídeo, rebobinou, ouviu novamente aquelas palavras. Os corações maiores escondem-se nos lugares mais pequenos. Ele continuou a assistir. Viu Lívia a ensinar Ethan a fazer a cama com cantos perfeitos. Viu-a a mostrar-lhe como organizar os livros por cor, depois por tamanho e, por fim, pelos que o faziam mais feliz. Viu-a a ajudá-la a escrever uma carta ao Pai Natal, mesmo que o Natal ainda estivesse a meses de distância, porque escrever os desejos ajudava a torná-los reais. Cada interação era paciente, atenciosa, genuína. Mas havia momentos, breves flashes, em que Darren notava outra coisa. Uma certa maneira como Lívia se comportava. A maneira precisa com que ela organizava as coisas. O vocabulário que ela usava quando pensava que ninguém estava a ouvir. Esta mulher tinha educação, formação. Ela não era apenas uma empregada doméstica que tinha caído no emprego por acaso. Havia uma história aqui, um passado, algo que ela não estava a partilhar. Ele encontrou um vídeo que chamou a sua atenção. 2 semanas atrás, câmera da biblioteca, de manhã cedo. Lívia estava a limpar o pó das estantes quando parou em frente a uma secção específica. Livros de medicina. O pai de Darren tinha sido cirurgião e a coleção tinha sido passada para ele. Ela tirou um volume sobre psicologia pediátrica. Abriu como se já o tivesse lido antes. O seu dedo percorreu uma página, parando num capítulo sobre trauma infantil e mutismo seletivo. Ela leu durante 7 minutos. Depois, cuidadosamente, devolveu o livro ao seu lugar exato. A mente de Darren disparou. Por que uma empregada doméstica leria livros avançados de psicologia? E mais importante, por que ela sabia exatamente onde procurar? Ele continuou a vasculhar as imagens. Encontrou outro momento. Câmara da cozinha. Final da tarde. Lívia estava a preparar o jantar quando Ethan entrou, segurando um dever de casa. Não entendo este problema, disse ele baixinho. Lívia limpou as mãos e olhou para o papel. Era álgebra. Pré-álgebra, tecnicamente, mas ainda assim complexo para uma criança de 10 anos. Ok, ela disse. Vamos pensar nisso como um quebra-cabeça. X é apenas um número misterioso à espera de ser descoberto.
Se 3 vezes x é igual a 15, que número poderia ser x? 5, Ethan respondeu depois de pensar. Exatamente. Viu? Você já sabia a resposta. Só precisava de alguém para fazer a pergunta certa. Ela explicou perfeitamente. Não como uma empregada doméstica a ajudar nos trabalhos de casa, como alguém que já tinha ensinado matemática. Darren fez uma anotação. Investigar credenciais de ensino. A próxima descoberta veio de uma fonte inesperada. Sábado à noite, há 3 semanas. Darren tinha dado o jantar. 8 convidados, todos colegas de trabalho. Livia estava a servir bebidas na sala de estar quando um dos convidados, um homem chamado Richard Pemberton, começou a engasgar-se com um aperitivo. As imagens mostravam todos paralisados em pânico. Todos, exceto Livia. Ela agiu com precisão absoluta. Posicionou-se atrás de Richard, colocou as mãos abaixo da caixa torácica dele e realizou a manobra de Heimlich com precisão exemplar. 3 compressões. A obstrução foi removida. Richard tossiu, ofegou e respirou. Todo o incidente durou 22 segundos. Onde você aprendeu isso? Richard perguntou, ainda recuperando o fôlego. Curso de primeiros socorros. Livia respondeu simplesmente. Todos deveriam saber. Mas Darren, assistindo agora, viu algo que os outros não viram. A maneira como ela avaliou a situação. A calma em seus movimentos. A distância profissional em sua expressão. Aquilo não era treinamento básico de primeiros socorros. Era treinamento médico. Ele ligou para a Jensen. Me traga tudo sobre o histórico profissional de Livia Mersenne. Não apenas referências, registros reais. Onde ela trabalhou antes da agência de limpeza. Senhor, são 10 da noite. Não me importa que horas são. Preciso desta informação agora. 2 horas depois, Jensen voltou com um arquivo fino. Não há muito aqui, senhor. Ela trabalhou para a agência de limpeza por 6 meses antes de a contratarmos. Antes disso, há uma lacuna. Nada por 3 anos. Como assim nada? Não há registros de emprego. Não há declarações fiscais. É como se ela não existisse. Os instintos de Darren aguçaram-se. As pessoas não desaparecem simplesmente durante 3 anos. Ou vão para a prisão, ou escondem-se, ou estão a fugir de alguma coisa. Ou de alguém. Ele recuperou mais imagens. Começou a ver com novos olhos. À procura de inconsistências. À procura de pistas sobre quem esta mulher realmente era. Encontrou-as em todo o lado. A maneira como ela se movia pela casa. Silenciosa e cuidadosa. Como alguém treinada para minimizar a sua presença. A maneira como ela nunca ficava de costas para uma porta. A maneira como ela sempre sabia onde Ethan estava. Mesmo quando ele estava noutra sala. Esses não eram hábitos de uma empregada doméstica. Eram hábitos de alguém que tinha aprendido a sobreviver sendo invisível. Então ele encontrou o momento que mudou tudo. 3 dias depois de Livia começar a trabalhar para ele. Meia-noite. Câmara da cozinha. Ela estava sozinha, sentada no balcão com uma chávena de chá. E estava a chorar. Não eram as lágrimas suaves e contidas que ele tinha visto antes. Eram os soluços desesperados, com o corpo a tremer. Ela tirou algo do bolso. Uma fotografia. Pequena, gasta, dobrada nos cantos. Darren ampliou o máximo que a câmara permitia. A imagem estava granulada. Mas ele conseguiu distinguir 2 figuras. Livia, mais jovem, sorrindo. E ao lado dela, uma criança pequena. Talvez com 3 anos de idade. Cabelo loiro, olhos azuis. Uma menina. Livia pressionou a fotografia contra o peito e sussurrou algo. O áudio mal captou. Sinto muito, Emma. Sinto muito, muito mesmo. Emma. Darren reproduziu o vídeo 5 vezes. Quem era Emma? Uma filha? Uma sobrinha? Alguém que ela havia perdido. As peças começaram a formar uma imagem, mas a imagem não fazia sentido. Uma mulher com formação médica, conhecimento em psicologia e uma criança desaparecida no passado. Trabalhando como empregada doméstica, escondida à vista de todos. Do que ela estava a fugir. Ele passou o resto da noite a pesquisar. Revisou cada fotograma da filmagem em que Livia aparecia. Procurou padrões, anomalias, qualquer coisa que explicasse o mistério. E então, ele viu. Tão óbvio que ele não conseguia acreditar que não tinha percebido. As cicatrizes. No pulso esquerdo,
quase invisíveis sob a manha. Linhas finas e brancas. Não eram de um acidente. Muito precisas, muito deliberadas. Autolesão ou outra coisa. A manhã chegou. Darren não tinha dormido. O seu escritório parecia a sala de guerra de um detetive. Impressões de capturas de ecrã. Cronologias escritas em blocos de notas, notas espalhadas por todo o lado. Jensen bateu à porta e entrou. Senhor, tenho algumas informações. Pode não ser nada, mas achei que devia saber. Conte-me. Contatei um amigo que trabalha na administração do hospital. Perguntei se havia alguém chamado Livia Mersenne no sistema deles. Encontrei algo de há 4 anos. Registros de admissão do County General. E ela foi tratada por ferimentos graves. Costelas partidas, pulso fraturado, concussão. O relatório diz que ela sofreu um acidente de carro, mas o médico assistente observou que os ferimentos eram inconsistentes com a história. Ou seja, alguém a espancou violentamente e ela encobriu o caso. Darren sentiu o estômago revirar. Dá-me o nome daquela médica. O nome da médica era Ellen Torres. Ela trabalhava no departamento de emergência do County General. Darren ligou diretamente para ela. Doutora Torres, aqui é Darren Castellano. Preciso de informações sobre uma paciente que a senhora tratou há 4 anos. Livia Mersenne. Houve uma longa pausa. Não posso discutir informações sobre pacientes, senhor Castellano. O senhor sabe disso. É urgente. A mulher trabalha na minha casa com o meu filho. Preciso de saber se ela é perigosa. Outra pausa. Depois, calmamente. Livia Mersenne não é perigosa. Ela é uma vítima. De quê? Não posso dizer mais nada sem violar as leis de privacidade. Mas posso dizer-lhe isto. Se ela está a cuidar do seu filho, ele está em boas mãos. Aquela mulher tem mais força e compaixão do que qualquer pessoa que eu já conheci. A linha caiu. Darren recostou-se frustrado. Todos que conheciam Livia a protegiam, a defendiam. Por quê? Ele voltou às imagens. Voltou à noite em que ela chorou na cozinha. Desta vez ele não parou por aí. Continuou a assistir. Viu o que aconteceu depois que ela guardou a fotografia. Ela levantou-se, enxugou as lágrimas e caminhou até a janela. Ficou ali por vários minutos, olhando para o jardim escuro. Então ela falou, claramente, como se estivesse a falar com alguém. Eu sei que você está a observar. Eu sei que você sempre me encontra no final. Mas não aqui. Por favor, não aqui. Esta criança precisa de ajuda. E eu sou a única que pode ajudá-la agora. Só me dê tempo. O sangue de Darren gelou. Ela sabia das câmaras. Sabia desde o início. Mas essa não era a parte assustadora. A parte assustadora era o medo na voz dela, quando disse que alguém estava a observar. Alguém que não era ele. Alguém que a tinha encontrado antes e a encontraria novamente. Ele precisava de respostas. Respostas reais. Ligou para um investigador particular, um homem chamado Marcus Webb, que já o tinha ajudado em casos de espionagem corporativa. Preciso de uma verificação completa dos antecedentes de alguém. Uma investigação profunda. Tudo o que você puder encontrar. Nome: Livia Mersenne. 28 anos. Atualmente desempregada. Último endereço conhecido. Eu te envio. O que estou procurando. Tudo o que ela estiver escondendo. Marcos ligou de... Darren estava em seu escritório, cercado por dias de filmagens, xícaras de café vazias e uma paranoia crescente sobre o que ele descobriria. Consegui as informações, disse Marcos. Você não vai gostar. Diga-me apenas. Livia Mersenne não é o nome verdadeiro dela. É um pseudônimo. Mudança de nome legal registrada há 3 anos e 2 meses. Antes disso, ela era Livia Catherine Brennan. Brennan. O nome não significava nada para Darren. Continue. Livia Brennan era casada com um homem chamado David Brennan, um executivo farmacêutico de sucesso. Eles tinham uma filha, Emma. Tudo parecia perfeito visto de fora, mas havia relatórios policiais, chamadas por violência doméstica, visitas ao hospital. Um padrão clássico de abuso. As cicatrizes, pensou Darren. Então, há 4 anos, David Brennan morreu. Um acidente de carro. Caiu de uma ponte. Livia também estava no carro. Ela sobreviveu. Ele não. E a filha? É aí que fica complicado. Depois que David morreu,
os sogros de Lívia entraram com um processo pela custódia de Emma. Alegaram que Lívia era mentalmente instável, inadequada para ser mãe. Eles tinham dinheiro, conexões, advogados caros. O tribunal decidiu a favor deles. O peito de Darren apertou. Eles levaram a filha dela? Custódia temporária enquanto se aguardava a avaliação. Mas durante o processo de avaliação, Lívia desapareceu. Mudou de nome, mudou de cidade, desapareceu completamente. Ela está escondida desde então. De quem? De todos. Os sogros contrataram investigadores para encontrá-la. Alegam que ela é perigosa, que pode tentar raptar a Emma. Mas falei com a assistente social responsável pelo caso. Extraoficialmente, ela disse que a Lívia era a vítima em tudo isto. Disse que o David Brennan era violento, controlador e que a família encobriu tudo para proteger a sua reputação. Então Lívia perdeu a filha porque estava a ser abusada? Essencialmente, sim. O sistema falhou com ela. E agora, ela está a trabalhar com um nome falso, mantendo-se invisível. Provavelmente com medo de que alguém a reconheça e tire a liberdade que ainda lhe resta. Darren desligou a chamada. Ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Tudo fazia sentido agora. O conhecimento médico. Ela tinha sido casada com um executivo farmacêutico. Provavelmente participava em eventos. Aprendia coisas. Os livros de psicologia. Ela lutava pela custódia. Teria lido tudo sobre trauma e desenvolvimento infantil. A maneira como ela se conectava com Ethan. Ela era uma mãe separada do seu próprio filho. Ela despejava todo aquele amor, todo aquele instinto maternal na única criança que lhe era permitido cuidar. E Darren a expulsou, a humilhou, a acusou de manipulação, a afastou do único propósito que lhe restava. Ele olhou para os monitores, o quarto de Ethan. O menino estava sentado na cama, ainda segurando aquele caderno, ainda esperando por alguém que não voltaria. Darren cometeu o maior erro da sua vida e não tinha ideia de como consertá-lo. Darren a encontrou no 7º dia, não por meio de investigadores, vigilância ou dinheiro, por meio de Ethan. O menino tinha parado de dormir, parado de falar. Passava horas a olhar para o caderno que Lívia tinha deixado para trás, traçando a caligrafia com os seus pequenos dedos como se fosse um mapa para algum lugar onde ele precisava desesperadamente de ir. Na terça-feira de manhã, Darren descobriu que o seu filho tinha desaparecido. A cama estava vazia às 6. Incomum, já que Ethan nunca mais acordava cedo. Darren verificou a casa de banho, a biblioteca, a cozinha. Nada. O pânico começou a subir pela sua garganta. Então ele lembrou-se. As câmaras. Pegou no telemóvel e percorreu as imagens. Encontrou Ethan na garagem às 5h43, a vestir o casaco, a sair pela porta lateral que dava para o jardim. Darren rebobinou ainda mais. Viu o rapaz a descer as escadas às 5h30, a carregar algo. O caderno. E por baixo dele, aquela fotografia de Margaret. Para onde ele estava a ir? Darren seguiu as câmaras externas. Viu Ethan descer a longa entrada de automóveis, virar à esquerda na rua e desaparecer além dos limites da propriedade, onde as câmaras terminavam. Seu primeiro instinto foi chamar a polícia. O segundo foi entrar no carro e procurar. Mas o terceiro instinto, aquele que parecia água gelada descendo pela sua espinha, foi diferente. Ethan estava à procura de Lívia. Darren pegou as suas chaves e correu. Ele dirigiu lentamente pelo bairro, examinando as calçadas. O sol mal havia nascido. As ruas estavam vazias, exceto por alguns corredores matinais. Nenhum sinal de um menino de 10 anos com um casaco azul. Então ele o viu. 4 quarteirões a leste, parado em um ponto de ônibus. Darren encostou o carro e saiu. Ethan não correu, apenas ficou parado ali, com os braços cruzados, parecendo incrivelmente pequeno. O que estás a fazer? Darren perguntou, tentando manter a voz calma. Vou procurá-la. Tu nem sabes onde ela está. Vou procurar até encontrar. Darren agachou-se para ficar ao nível dos olhos do filho. O rosto dele estava pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. O caderno estava tão apertado que as páginas estavam amassadas. Ethan, tu não podes simplesmente fugir. Tu fizeste-a fugir, disse o menino baixinho. Ela estava a ajudar-me e tu mandaste-a embora.
As palavras atingiram-no mais do que qualquer acusação jamais poderia, porque eram verdadeiras. Eu sei, disse Darren, e peço desculpa. Cometi um erro. Então, traz-a de volta. Não sei onde ela está. Ethan tirou um pedaço de papel do bolso do casaco. Desdobrou-o cuidadosamente. Era um mapa desenhado à mão, rudimentar, mas detalhado. Ruas, edifícios, um endereço escrito com letra de criança. Ela mora aqui, disse Ethan. Encontrei o correio dela na reciclagem uma vez. Lembrei-me. Darren olhou para o endereço. O mesmo prédio que ele tinha visitado. Aquele onde o vizinho disse que Lívia já tinha ido embora. Mas talvez Ethan soubesse algo que ele não sabia. Entre no carro, disse Darren. Eles dirigiram em silêncio. Ethan sentou-se no banco do passageiro, ainda segurando o caderno como se fosse uma tábua de salvação. Quando chegaram ao prédio, ele parecia ainda mais degradado à luz do dia. Concreto rachado, grafites nas paredes, janelas cobertas com lençóis em vez de cortinas. Eles subiram até o quarto andar. Apartamento 412. Darren bateu na porta. Nenhuma resposta. Ele bateu novamente. Senhora Mersenne? Lívia? É Darren Castellano. E Ethan está comigo. Ainda nada. A porta do outro lado do corredor se abriu. A mesma senhora idosa de antes. Ela olhou para Ethan, depois para Darren, e sua expressão suavizou-se ligeiramente. Eu disse que ela não está aqui. Você sabe para onde ela foi? Darren perguntou. Por favor. É importante. A mulher observou-os por um longo momento. Depois suspirou. Esperem aqui. Ela desapareceu no seu apartamento e voltou com um pedaço de papel. Um endereço rabiscado com uma caligrafia trêmula. Ela deixou isto comigo. Disse que se alguém viesse procurá-la, alguém que realmente se importasse, eu deveria dar-lhes isto. Mas só se tivessem um bom motivo. Ethan deu um passo à frente. Sinto a falta dela, disse ele simplesmente. Ela fazia as coisas doerem menos. Os olhos da mulher encheram-se de lágrimas. Ela entregou o papel a Darren. É um abrigo para mulheres do outro lado da cidade. Ela tem sido voluntária lá. Se ela estiver em algum lugar, é lá. Darren olhou para o endereço. St. Catharines. Ele conhecia o lugar. A sua empresa tinha doado dinheiro uma vez para a dedução fiscal. Ele nunca tinha visitado o local. Eles dirigiram por 20 minutos por partes da cidade que Darren normalmente evitava. Ruas onde a pobreza não estava escondida atrás de paredes e paisagismo. Onde era visível, crua, impossível de ignorar. St. Catharines era um prédio de tijolos de 3 andares com grades nas janelas e uma placa desbotada na frente. Darren estacionou e eles caminharam juntos até a entrada. Lá dentro, o saguão estava limpo, mas gasto. Móveis que não combinavam, desenhos de crianças nas paredes, cheiro de produtos de limpeza industriais. Uma mulher sentava-se na recepção. Talvez com 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque. Posso ajudar? Ela perguntou. Estou à procura de Lívia Mersenne, disse Darren. A expressão da mulher mudou. Tornou-se protetora. E o senhor é? Alguém que precisa pedir desculpas. Ela o estudou cuidadosamente. Depois olhou para Ethan. E quem é este? Sou Ethan, disse o menino. A menina Lívia trabalhava na minha casa. Preciso de falar com ela. O rosto da mulher suavizou-se. Ela pegou no telefone e disse com um ramal. Lívia, há alguém aqui para falar consigo. Um menino chamado Ethan. Uma pausa. Então, calmamente, ela disse. Sim, ele está com o pai. Ela desligou. Segundo andar, quarto 214. Mas se o senhor a incomodar, chama a segurança. Subiram as escadas. O corredor era estreito, com paredes pintadas de bege institucional. Vozes ecoavam de diferentes quartos. Crianças a rir. Mulheres a conversar baixinho. Quarto 214. A porta estava parcialmente aberta. Darren bateu suavemente. Senhorita Mersenne? Entre, respondeu a voz dela. Eles entraram. O quarto era pequeno, talvez 3 metros por 3. Uma cama de solteiro, uma secretária, uma janela com cortinas finas. Lívia estava sentada numa cadeira perto da janela, vestindo jeans e um suéter que Darren nunca tinha visto antes. Ela parecia diferente sem o uniforme, mais jovem, mais vulnerável. Quando viu Ethan, seus olhos se encheram de lágrimas. Olá, disse ela,
com a voz embargada. Ethan correu para ela, envolveu seus braços em torno da cintura dela e enterrou o rosto no ombro dela. Ela o abraçou com força, acariciando seu cabelo com uma mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Senti a tua falta, sussurrou o menino. Também senti a tua falta, querido. Darren ficou parado na porta, sentindo-se como um intruso num momento que não lhe pertencia. Após alguns minutos, Lívia ergueu os olhos. Senhor Castelhano, disse ela. Por que está aqui? Para pedir desculpas, respondeu ele. E para pedir que volte. Ela balançou a cabeça lentamente. Não posso fazer isso. Não depois do que aconteceu. Eu estava errado. Sobretudo. Acusei-te de coisas que não eram verdadeiras e peço desculpa. Lívia afastou-se gentilmente de Ethan e levantou-se. Olhou diretamente para Darren. Estavas a proteger o teu filho. Eu entendo isso. Mas não posso voltar a ser vigiada, suspeita, tratada como uma ameaça. Eu sei sobre David, disse Darren baixinho. O rosto dela empalideceu. O quê? Eu sei sobre Emma, sobre o acidente, sobre o motivo pelo qual mudaste de nome. As pernas de Lívia pareceram ceder. Ela sencou-se pesadamente. Como? Eu investiguei-te. Não tinha o direito, mas fiz isso. E peço desculpa por isso também. Mas preciso que saibas que agora compreendo. Compreendo porque te ligaste ao Ethan da maneira que te ligaste. Não compreendes nada, disse ela, com a voz aguda de dor. Então, ajuda-na a compreender. Lívia olhou para Ethan, que a observava com olhos preocupados. Querido, podes esperar no corredor por alguns minutos? Preciso de falar com o teu pai a sós. O menino hesitou, depois acenou com a cabeça. Pegou no caderno e saiu, fechando a porta atrás de si. Lívia levantou-se e caminhou até à janela. Olhou para a rua, abaixo. Queres entender? Tudo bem. Vou contar-te tudo. Ela respirou fundo. Eu era psicóloga pediátrica, Sr. Castelhano. Tinha um consultório, pacientes, uma reputação. Era especializada em traumas infantis. Crianças que tinham perdido os pais, que tinham testemunhado violência, que não conseguiam falar porque o mundo as tinha magoado demasiado. Darren ouviu em silêncio. Conheci o David numa angariação de fundos para um hospital. Ele era charmoso, bem-sucedido, tudo o que eu achava que queria. Casámos num ano. Tivemos a Emma 2 anos depois, e durante algum tempo foi perfeito. A voz dela falhou. Depois, deixou de ser. O David era controlador. Começou a tomar decisões por mim. Quem eu podia ver, onde podia trabalhar, como criava a nossa filha. Quando eu resistia, ele ficava zangado. Depois, violento. As cicatrizes, pensou Darren. Fiquei porque achei que podia resolver a situação. Porque era psicóloga e devia saber melhor. Porque não queria que a Emma crescesse sem pai. Todas as razões pelas quais as vítimas de abuso ficam. Ela virou-se para ele. Na noite do acidente, o David e eu tivemos uma discussão. Uma discussão feia. Ele disse que ia levar a Emma e ir embora. Disse que eu nunca mais a veria. Tentei impedi-lo. Ele bateu-me com tanta força que desmaiei por um momento. Quando recobrei os sentidos, ele estava a colocar a Emma no carro. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Entrei no banco do passageiro. Disse-lhe que, se ele a levasse, eu iria também. Ele conduzia como um louco, gritando comigo, sem prestar atenção à estrada. Íamos a 130 km por hora numa ponte quando ele perdeu o controle. O carro atravessou a grade. O peito de Darren ficou apertado. Acordei no hospital 3 dias depois. David estava morto. Emma estava viva, mas ela estava no banco de trás. Ela viu tudo. Ouviu tudo. E agora ela não fala. Não diz uma palavra há 4 anos. Oh Deus! Darren suspirou. Os pais de Davi me culparam. Disseram que eu o distraí. Causei o acidente. Eles tinham dinheiro, conexões, os melhores advogados. Eles me pintaram como instável. Uma psicóloga que não conseguia nem manter a própria família unida. O tribunal concedeu-lhes a custódia temporária, enquanto eu passava por uma avaliação. Ela enxugou os olhos com força. Fui a todas as sessões. Fiz tudo o que me pediram. Mas os sogros continuavam a apresentar moções. Continuavam a atrasar. Queriam adotar a Emma permanentemente. Apagar-me da vida dela. Então fugi. Mudei de nome. Desapareci. Porque se ficasse naquele sistema, iria perdê-la para sempre. E agora?
Darren perguntou gentilmente. Agora sou uma fugitiva na minha própria vida. Trabalho por conta própria, mantenho-me fora do radar. Mudo-me a cada poucos meses. E a minha filha está a crescer com pessoas que lhe dizem que a abandonei. A sala ficou em silêncio, exceto pelos sons distantes do abrigo. Crianças a brincar em algum lugar. Uma porta a fechar. A vida a continuar apesar da tragédia. Por que aceitaste o trabalho na minha casa? Darren perguntou. Vias saber do risco. As câmaras, a exposição. Lívia sorriu tristemente, porque quando vi a foto do Ethan durante a entrevista, vi a Emma. A mesma idade. Pensei que talvez, apenas talvez, pudesse ajudar uma criança, já que não podia ajudar a minha própria. Ajudaste, disse Darren. Trouxeste-o de volta de um lugar que eu não conseguia alcançar. E depois mandaste-me embora. Porque sou um idiota que pensou que a vigilância poderia substituir a confiança. Ele aproximou-se, mas não demasiado. Deu-lhe espaço. Lívia, não posso desfazer o que te aconteceu. Não posso consertar o sistema que falhou contigo, nem trazer de volta os anos que perdeste com a Emma. Mas posso fazer alguma coisa. O quê? Tenho recursos, advogados, contactos. Deixa-me ajudar-te a recuperar a tua filha. Ela abanou a cabeça. Não compreendes o quão poderosa é a família do David. Têm senadores, juízes, pessoas que lhes derem favores. E eu tenho uma equipa que derrubou empresas. Deixa-me tentar. Por que farias isso? Porque é a coisa certa a fazer. E porque o Ethan precisa de ti. E porque mereces estar com a tua filha. Lívia olhou para ele por um longo momento. Então, baixinho. O que quer em troca? Nada. Apenas volte. Não como empregada doméstica. Como alguém importante. Como família. A palavra pairou no ar entre eles. Família. Não sei se posso confiar em si, ela sussurrou. Eu sei, mas me dê a chance de merecer essa confiança. Antes que ela pudesse responder, alguém bateu à porta. Ethan espreitou. Posso voltar agora? Lívia sorriu através das lágrimas. Sim, querido. Vem cá. O menino correu para ela novamente. Ela abraçou-o como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. E Darren percebeu algo ao observá-los juntos. Lívia não estava apenas a ajudar o seu filho a curar-se. Ela estava a curar-se a si mesma através dele. Nos 2 meses seguintes, tudo mudou. Darren contratou a melhor advogada de direito da família do Estado. Uma mulher chamada Catherine Reeves, especializada em reverter decisões injustas de custódia. Ela analisou o caso de Lívia e voltou com um plano. É possível ganhar, disse Catherine. Mas não será fácil. A família Brennan protege a sua reputação há décadas. Precisamos provar que David era abusivo, que Lívia era a vítima e que o melhor para Emma é voltar para a mãe. Como provamos isso? Perguntou Lívia. Com provas, registros médicos, relatórios policiais, depoimentos das famílias dos seus antigos pacientes. Qualquer pessoa que possa falar sobre o seu caráter e competência profissional. Passaram semanas a construir o caso. Darren usou as suas conexões para revelar registros que estavam enterrados. Encontrou o médico do serviço de urgências que tratou dos ferimentos de Lívia. Localizou os agentes da polícia que responderam às chamadas por violência doméstica. Localizou antigos colegas que se lembravam de como ela era dedicada ao seu trabalho. E encontraram Emma. Ela estava a viver com os pais de David numa mansão a 60 km da cidade. Frequentava uma escola privada. De acordo com os relatórios, ela ainda não tinha falado. Estava a ser tratada por vários terapeutas, nenhum dos quais conseguia quebrar o seu silêncio. Catherine apresentou uma moção para reabrir o caso de custódia. Os Brennans reagiram imediatamente. Os seus advogados tentaram bloquear tudo. Alegaram que Lívia era um risco de fuga, instável, perigosa. Mas Catherine foi implacável. Apresentou provas médicas que demonstravam os abusos de David. Testemunhas que atestaram a competência e compaixão de Lívia. E mais importante ainda, trouxe a doutora Ellen Torres, a médica do serviço de urgências que tratou Lívia há 4 anos. Sou médica há 32 anos, testemunhou Helen. Já vi milhares de vítimas de acidentes de carro. Os ferimentos de Lívia Brennan não eram de um acidente de carro. Eram de abusos físicos contínuos. E quando falei com ela naquela noite, ela estava aterrorizada. Não por ela própria.
pela filha. A audiência ocorreu numa manhã fria de quinta-feira. Darren sentou-se na galeria ao lado de Ethan, que insistiu em vir. Livia sentou-se à mesa do queixoso, com as mãos cruzadas, parecendo mais pequena do que nunca num fato emprestado. Os Brennans sentaram-se do outro lado, distintos, de cabelos grisalhos, vestidos com roupas caras. Pareciam respeitáveis, confiáveis. Tudo o que Livia supostamente não era. Então, a juíza, uma mulher mais velha chamada Margaret Chen, pediu que a criança fosse trazida. Emma entrou no tribunal segurando a mão de uma assistente social. Ela tinha 7 anos agora, cabelos loiros trançados, vestido azul, sapatos brancos. Parecia uma boneca, perfeita e vazia. Ela não via a mãe há 3 anos. No momento em que Emma viu Livia, tudo mudou. A menina congelou. Os seus olhos arregalaram-se. Então, ela afastou-se da assistente social e correu. Não para os avós, para Livia. Mamã, gritou Emma. A primeira palavra que ela dizia em 4 anos. Mamã, mamã, mamã. Ela se jogou nos braços de Livia, soluçando. Livia a abraçou, balançando-a para frente e para trás, lágrimas escorrendo pelo rosto das duas. O tribunal ficou em silêncio. Nem mesmo os advogados dos Brennan tiveram uma resposta para o que todos acabavam de testemunhar. A juíza Chen inclinou-se para a frente. Senhora Brennan, disse ela baixinho. A sua filha falou alguma coisa nos últimos 3 anos? Não. Meritíssima, disse a avó de Emma, com a voz embargada. Ela tem estado completamente sem falar. Até agora, observou a juíza. Ela observou a mãe e a filha por um longo momento. Então tomou a sua decisão. Concedo a custódia temporária à senhora Livia Mersenne, anteriormente Brennan, com efeito imediato. Voltaremos a reunir-nos daqui a 6 meses para uma audiência de custódia permanente. Mas, com base no que vi hoje, acredito que esta criança pertence à sua mãe. O martelo bateu. Livia desabou, ainda segurando Emma. A menina não a soltava. Continuava a repetir mamã sem parar, como se tivesse medo de que, se parasse, a mãe desaparecesse novamente. Darren observava da galeria, com Ethan ao seu lado. O menino também chorava, lágrimas de felicidade. Naquela noite, Livia voltou para a mansão, não para os aposentos dos funcionários, para uma das suítes de hóspedes no 2º andar. Emma foi com ela, tímida e grudenta, segurando a mão da mãe como se fosse uma tábua de salvação. Ethan encontrou-as na entrada. Ficou parado, sem saber o que dizer. Emma espreitou por trás da mãe, curiosa. Emma, disse Livia gentilmente. Este é o meu amigo Ethan. Ele tem sido muito gentil comigo. Olá, disse Ethan. Emma observou por um momento. Então, suavemente, olá. 2 palavras num dia. Livia começou a chorar novamente. Nas semanas seguintes, a casa transformou-se, não fisicamente, mas atmosfericamente. Agora havia risos, conversas, vida. Emma e Ethan tornarem-se inseparáveis. Brincavam no jardim, faziam desenhos na mesa da cozinha. Viam filmes enrolados no sofá. 2 crianças que tinham perdido a capacidade de falar encontravam as suas vozes juntas. Livia inscreveu Emma em terapia com um especialista em traumas. Lentamente, com cuidado, a menina começou a curar-se. Começou a falar sobre o acidente, sobre o pai, sobre os anos que passou em silêncio e com medo. E Darren também mudou. Desligou as câmaras de segurança. Todas elas. Contratou um empreiteiro para remover o equipamento e tapar os buracos. Se quisesse saber o que se passava na sua casa, estaria presente para o ver. Não se escondendo atrás de ecrãs. Começou a jantar com Ethan todas as noites, a conversar realmente com ele, a saber como tinha sido o seu dia, os seus sentimentos, os seus pensamentos, a redescobrir o filho que tinha perdido para a dor. E ele conversava com Livia. Longas conversas sobre a vida, a perda e as maneiras como as pessoas sobrevivem a coisas impossíveis. Ela contou-lhe sobre os seus anos escondida, sobre os empregos que teve, os lugares onde morou, o medo constante de ser encontrada. Ele contou-lhe sobre Margaret, sobre como se dedicou ao trabalho depois que ela morreu, porque era mais fácil do que enfrentar o vazio, sobre como falhou com Ethan ao escolher o controlo em vez da conexão. Uma noite, 3 meses após a audiência de custódia, eles sentaram-se na biblioteca.
Emma e Ethan estavam brincando no andar de cima. A casa estava silenciosa, tranquila. Recebi a decisão final sobre a custódia hoje, disse Lívia. O juiz Chen tornou-a permanente. Emma é minha. Legalmente. Completamente minha. Darren sorriu. Isso é maravilhoso. É mesmo. E preciso agradecer-lhe. Sem a sua ajuda, eu ainda estaria fugindo. Ainda estaria separada da minha filha. Não precisa de me agradecer. Deu a vida de volta ao meu filho. É o mínimo que eu poderia fazer. Lívia olhou para ele com atenção. O que vai acontecer agora? O que quer dizer? Conosco, com este acordo, não podemos ficar aqui para sempre, Darren. Você me contratou como governanta. Esse trabalho acabou. Darren pousou a sua bebida. Respirou fundo. Tenho pensado nisso e tenho uma proposta. Ela esperou. Fica. Não como funcionária, como parceira. Ajuda-me a gerir a fundação que estou a criar. Uma organização sem fins lucrativos para famílias que lidam com traumas e perdas. Tu tens o conhecimento, a experiência, o coração. Eu tenho os recursos. Os olhos do Lívia arregalaram-se. Queres que eu trabalhe contigo? Quero que lideres comigo. Parceiros iguais. Tomando decisões juntos. Usando tudo o que ambos aprendemos para ajudar pessoas que estão a passar pelo que passamos. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, por quê? Porque és a pessoa mais corajosa que já conheci. Porque mereces mais do que apenas sobreviver. Porque os nossos filhos merecem crescer vendo como é quando pessoas quebradas ajudam umas às outras a curar-se. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lívia. Não sei o que dizer. Diga sim. Ela riu entre lágrimas. Está bem. Sim. Eles apertaram as mãos. Então, impulsivamente abraçaram-se. Um abraço verdadeiro. Do tipo que dizia que não estavam mais sozinhos. Lá em cima, ouviram as crianças a rir, a tocar piano juntas. Ethan a ensinar Emma as notas que Lívia lhe tinha ensinado meses antes. 6 meses depois, a fundação foi inaugurada. O Centro Castelhano Mersenne para a Cura Familiar. Um belo edifício no centro da cidade, com salas de terapia, grupos de apoio, serviços de assistência jurídica e espaços de recreação para crianças. Lívia dirigia os programas terapêuticos. Darren tratava da angariação de fundos e das operações. Juntos, ajudaram centenas de famílias a lidar com traumas, disputas de custódia, luto e recuperação. Emma prosperou. Começou a frequentar a escola regular, fez amigos, juntou-se ao clube de arte. Ainda tinha momentos de tristeza. Momentos em que as memórias voltavam, mas estava a aprender que podia sobreviver a eles, que era mais forte do que o seu passado. Ethan também prosperou. Tornou-se mais confiante, mais sociável, mais ele mesmo. Ele e Emma agora se consideravam irmãos. Brigavam por brinquedos, compartilhavam segredos, protegiam-se ferozmente. E uma noite, quase um ano depois de Lívia entrar pela primeira vez na casa dele, Darren estava na biblioteca olhando para os espaços vazios onde antes ficavam as câmaras de vigilância. Lívia o encontrou lá. Viu o que ele estava a olhar. Sentes falta delas? Perguntou ela. Das câmaras? Ele abanou a cabeça. Pensava que elas me mantinham seguro. Pensava que se pudesse ver tudo, poderia controlar tudo. Mas tudo o que elas faziam era impedir-me de ver o que realmente importava. O que importa? Ele virou-se para ela. Isto. Tu, a Emma, o Ethan. Uma casa que parece um lar em vez de uma prisão. Pessoas que confiam umas nas outras em vez de se vigiarem mutuamente. Ela sorriu. Percorremos um longo caminho. Percorremos. E nunca te agradeci devidamente. Porquê? Por salvar o meu filho. Por me ensinar que o amor não tem a ver com controlo. Tem a ver com deixar ir. Tu também me ensinaste algo, disse ela. Que fugir não é o mesmo que sobreviver. Que pedir ajuda não é fraqueza. Que a família nem sempre é como esperas que seja. Eles ficaram juntos em um silêncio confortável, observando pela janela enquanto Emma e Ethan brincavam no jardim, perseguindo vagalumes ao entardecer. A casa estava cheia de vida agora, cheia de cura, cheia da realidade confusa. Bela e complicada de pessoas aprendendo a confiar umas nas outras. E pela primeira vez em anos,
Darren Castellano sentiu algo que pensava ter perdido para sempre quando Margaret morreu. Esperança. Não a esperança desesperada e ávida de alguém que tenta controlar os resultados, mas a esperança tranquila e constante de alguém que aprendeu que as melhores coisas da vida não podem ser monitorizadas, geridas ou previstas. Elas só podem ser vividas. Mais tarde naquela noite, depois de as crianças adormecerem, Darren e Lívia sentaram-se na varanda dos fundos. As câmaras tinham desaparecido, mas as estrelas ainda estavam lá, visíveis agora, sem as luzes artificiais que ele costumava manter acesas a noite toda. O que dirias a ti mesmo? Perguntou Lívia. Se pudesse voltar ao dia em que instalaste aquelas câmaras, Darren pensou sobre isso. Diria para parar de tentar ver tudo e começar a tentar entender alguma coisa. E o que dirias a ti mesmo no meu primeiro dia? Que a pessoa que estás a contratar não é a ameaça. O teu medo é-te é. Ela acenou com a cabeça. Eu diria a mim mesma que não há problema em deixar as pessoas entrarem. Que esconder-se não cura. Que às vezes a coisa mais corajosa que se pode fazer é ficar. Sentaram-se em silêncio, ouvindo os sons da noite. Grilos, tráfego distante, o vento nas árvores. Lá dentro, Emma chamou. Mamã, podes vir aqui? Lívia levantou-se. Sorriu para Darren. Essa palavra nunca envelhece. Não deveria, disse ele. Lutaste muito para ouvi-la. Ela entrou. Um minuto depois, Ethan apareceu na varanda. Pai, podemos conversar? Darren deu um tapinha na cadeira ao lado dele. Sempre. O menino sentou-se. Olhou para as estrelas. Estou feliz que a senhora Lívia tenha ficado, disse Ethan. Eu também. Achas que a mãe ficaria feliz? Darren sentiu a garganta apertar. Acho que a tua mãe ficaria orgulhosa de como lidaste com tudo. De como cresceste. De como ajudaste a Emma a sentir-se segura, mesmo quando também estavas a sofrer. Ethan ficou em silêncio. Depois, acho que a mãe enviou a senhora Lívia para nós. Talvez tenha enviado, disse Darren. Talvez seja assim que o amor funciona. Mesmo quando as pessoas se vão, elas encontram maneiras de cuidar de nós. Pai e filho sentaram-se juntos sob as estrelas, sem câmaras a vigiar, sem segredos a esconder. Apenas duas pessoas a aprender a viver com a perda e o amor simultaneamente. Lá dentro, Emma mostrava a Lívia um desenho que tinha feito. Mostrava 4 figuras, uma menina, um menino e 2 adultos, todos de mãos dadas, todos a sorrir. Na parte inferior, com letras cuidadosas, Emma tinha escrito A Minha Família. Lívia pendurou no frigorífico com um ímã. Bem aonde todos pudessem ver. Porque a verdade que Darren finalmente aprendeu, a verdade que a vigilância nunca poderia ensinar-lhe, era simples e profunda. A confiança não é algo que se monitora. É algo que se constrói. Um momento de cada vez. Uma escolha de cada vez. Um ato de fé de cada vez. E às vezes, as pessoas que nos salvam são aquelas que quase não deixamos entrar. Aquelas que você observava à distância, sem nunca perceber que elas também o observavam. Não com câmaras, mas com compaixão. Não com desconfiança, mas com esperança. Anos mais tarde, quando as pessoas perguntavam a Darren sobre a fundação, sobre como ela começou, ele sempre contava a mesma história. Sobre uma mulher que lhe ensinou que os corações mais grandes realmente se escondem nos lugares mais pequenos. Sobre um filho que lhe ensinou que a cura requer presença, não vigilância. Sobre 2 crianças que lhe ensinaram que a família é algo que se cria, não algo que se controla. E sobre as câmaras que ele desmontou, não porque elas pararam de funcionar, mas porque ele finalmente aprendeu a ver. A verdadeira vigilância não é feita por câmaras, é feita pelo coração. Quando o orgulho dá espaço à empatia, mesmo os homens mais frios podem renascer através do amor que antes